Quem brilhou foi o Pedro, meu caro Júlio Gomes. Pedro fez 2 gols e um de peito, e quase fez o terceiro, mas foi anulado. Esse lance que a gente está vendo é muito importante. Não sei se aí é a bolada, né? Mas o Lúcio Acosta depois ele vai sair de campo. E isso é um fator muito importante para o Fluminense. Ó. Na queda desse lance, ele sente o joelho, né? Tem um mau jeito ali e saiu desesperado. E assim, para mim, o Lúcio Acosta é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro em 2026. Não exagera. Quem joga mais? O Arrasca? Não. Arrasca mal entra em campo. Olha que golaço aí do Pedro, hein? Num erro, né? Erro de saída de bola do Fluminense. Os erros defensivos do Fluminense marcaram muito esse jogo. Erro do Fábio, né, no lançamento ali, que foi meio na fogueira. Aí o Samuel Xavier é antecipado pelo Lino e o Pedro muito esperto para fazer o primeiro gol. Mas, como eu dizia, para mim o Lúcio Acosta não só o melhor jogador do Fluminense, como o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro neste ano, né? 3 meses de temporada. E a perda do Lúcio Acosta é muito importante para o Fluminense. Vamos ver, tomara que não seja nada grave. Ele bota o Ganso no lugar, mas muda tudo, né? Do Lúcio para o Ganso. E ele deveria ter botado o Savarino. É mais fácil falar depois de ter visto o que o Savarino jogou no segundo tempo. O Savarino entrou no segundo tempo, mudou o jogo. O Fluminense melhorou demais. Se ele tivesse entrado no primeiro, talvez a história tivesse sido outra. Mas o primeiro tempo foi todo do Flamengo. A verdade é que o domínio do Flamengo foi brutal. Flamenguistas ficaram reclamando de pênalti aí no Lino, não foi nada. E uma defesaça do Fábio com os pés ali, a gente viu anteriormente, né? Exatamente. Olha como o Fluminense... Aí tem essa reclamação, né? De Arrascaeta para cima do jogador do Fluminense, Samuel, né? Mas acho que a grande chave do jogo, a grande chave da dinâmica do jogo, foi a intensidade do Flamengo na marcação. No primeiro tempo, muito intenso, ó. Mais um erro do Fluminense, em cima da saída de bola do Fluminense, muita intensidade, chegando junto, apertando. No segundo tempo, o Flamengo sentou no 2-0, né? Achou que o jogo tivesse acabado e o jogo não tinha acabado. Perdeu a intensidade do Flamengo, perdeu aquele afã de roubar a bola, como a gente está vendo aí, ó. O tempo inteiro em cima, cercando, chegando com maiorias no campo de ataque, ao passo do Paquetá, né? Martinelli chegou e levou cartão nesse lance. Mas a gente vê aí muitos erros da saída do Fluminense também, claro, provocados pela pressão que fez o Flamengo na saída de bola. E eu chamei a atenção durante a semana inteira aqui no Depois do Jogo, durante as noites de segunda a sexta-feira, com meu amigo Tomás Rafael, chamei a atenção para a curiosidade de ver se Paquetá e Arrascaeta jogariam juntos. Porque com o Leonardo Jardim tinha sido um ou outro. E hoje ele resolveu botar o Paquetá de homem, de segundo volante pela esquerda, né? Sim. Paquetá como... A bola do Pedro, incrível espaço para o Plata, e o Fábio salvou. Exatamente. Plata titular, né? Plata por um lado, Lino pelo outro. O Arrascaeta no meio. O Everton Araújo como um primeiro volantão. E aí o gol do Pedro, né? Mas ele entra sozinho, olha que falha do miolo da zaga do Flu, né? E ele mete de peito ainda, né? Pois é. Golaço do centroavante do Flamengo aí. E um bolão de 3 dedos do Samuel Lino do lado esquerdo. Que jogou me chama muito a atenção essa escalação. O Felipe Luiz estava tentando colocar Paquetá e Arrascaeta juntos desde o começo, com o Paquetá mais pela direita, jogando onde hoje jogou o Plata. Olha aí, mais um erro de saída de bola do Fluminense. Impressionante. Até os 15 minutos do segundo tempo, domínio brutal do Flamengo. Né? Aí olha o Flávio, o Fábio, como ele cometeu aquele erro na saída do primeiro gol, mas depois ele faz várias defesas, 2, 3 grandes defesas e evita um resultado maior. E depois o Flu melhora, né? Melhora aos 20 do segundo tempo. Acho que tem 2 fatores, né? O fator Flamengo perdendo intensidade e as substituições. Entraram o Savarino no lugar do Martinelli, o Castilho no lugar do Kennedy. Depois, mais pra frente, o Arana e o Guga, né? Substituindo os 2 laterais. Pedro estava demais, Samuel Xavier. Né? Meteu na trave essa bola. Essa bola aí do Pedro, sim. Mas são as entradas do Castilho e do Savarino que mudam a dinâmica. E aí o Fluminense, o Ganso recua um pouquinho, né? O Savarino entra no lugar do Martinelli. O Castilho, eu acho que joga bem melhor do que o Kennedy essa partida de hoje, do que o John Kennedy.
E aí o Fluminense começa a ameaçar. Primeiro é sair, cabeceio do René aparecendo na área, já obrigando o Rossi a fazer uma defesa. Depois vai sair o gol, na jogada do Savarino. Vira um bate-rebate ali, né? E o Alexandro meio que dá o gol de presente pro Savarino. Era uma jogada que não ia dar em nada e o Alexandro acaba fazendo uma bobagem. Copa do Mundo, hein, Alexandro? E vai ser titular. E aí o Fluminense cresce demais. Aí nos últimos 15 minutos é um Deus nos acuda pro Flamengo. Essa é a melhor chance. Para mim o Castilho aí, ele entrou bem, mas esse é um gol perdido. É o forte dele. Cabeceia sozinho ali dentro da área. Ele deveria ter cabeceado para baixo para tirar o Rossi. O Flamengo vai ter algum contra-ataque no final do jogo. Poderia ter matado, poderia ter feito 3-1. Já tinha entrado o Luiz Araújo, que está nessa jogada. O Bruno Henrique já tinha entrado na partida. O jogo ficou super aberto na reta final. Que bom jogo de bem agradável, sim. Foi o melhor jogo do final de semana. Aí o Bruno Henrique, ó, ele passa pelo Fábio, mas não consegue angular, né? Fechar a bola, bateu de esquerda, a bola foi para fora. E o Hércules ainda tentando aí no final. E o Rossi fez suas defesas também, trabalhou no segundo tempo, hein? Bom, como lance, essa expulsão do Carrascal, que também tinha entrado no segundo tempo, deu uma tesoura no Guga ali, inaceitável. E essa é a última, o Arana, que tinha entrado, como eu disse, nos minutos finais, tem a chance, né? Essa também do Castilho ainda, aquela do Arana era a penúltima. Teve essa do Castilho. A entrada do Carrascal em cima do Guga, inacreditável, uma tesoura, totalmente desproporcional. É aquele lance que com 15 minutos do primeiro tempo eu sou contra o juiz dar vermelho. Mas também o jogador não faz isso com 15 minutos do primeiro tempo, né? Assim, era típico lance de fim de jogo, que o Carrascal foi para pegar mesmo o Guga, e aí o Klaus deu vermelho direto. E o Fluminense já estava em cima, ficou mais em cima ainda. Teve aquela penúltima com o Arana e a última com o Castilho. Quem viu os últimos 15, 20 minutos do jogo falou, poxa, o Fluminense merecia ter empatado. E, de fato, a pressão do Fluminense na reta final foi pressão de empate. Poderia, de fato, ter empatado. Mas 65 minutos antecedentes foram muito do Flamengo, né? Então eu acho que no fim das contas, olhando para o filme inteiro e não só para o finalzinho, não só para a última impressão, acho que a vitória do Flamengo foi justa. A primeira do Zubeldia como técnico do Fluminense no Maracanã como mandante. Já perdeu como visitante, mas como mandante o Fluminense não tinha perdido ainda com o Zubeldia. É notável o desempenho que tem o Zubeldia no Maracanã. Vamos ouvi-lo então, o treinador do Flu, ele está falando nesse momento. A los 5, 6, 7 minutos y había que tomar la decisión rápido. De todas maneras, a mí no me gusta señalar un nombre u otro nombre porque me parece injusto para cualquiera. El que no entró y el que entró me parece injusto. Yo lo resumo así: en el momento que jugamos mal, que fueron un tiempo o un poco más de un tiempo, el responsable absoluto de que el equipo no haya jugado bien soy yo, independientemente de los nombres. Entonces, en ese momento Flamengo hizo mejor las cosas, más allá de este accidente de Luciano Acosta, que por supuesto muda un poquito porque ninguno pensaba que podía sufrir una lesión. Entonces eso rompe un poco la planificación, y un gol tempranero, 2 acciones en los primeros 10 minutos. Pero bueno, el fútbol es así, y lo cierto es que todo el primer tiempo no jugamos bien, y cuando un equipo no juega bien, una de las posibilidades es que el entrenador haya sido el responsable, ¿no? Y asumo esa responsabilidad y lo digo con total honestidad, o sea, como siempre. Me parece que el equipo no estuvo bien primer tiempo. Segundo tiempo ya intentamos, más allá de los nombres, volver al partido. Sufrimos 2 contragolpes rápidos en segundo tiempo y aún así el equipo no se dejó vencer. Corregimos un poco las características de jugadores, los que ingresaron muy bien. Convertimos, tuvimos a tiro ahí de poder empatar, también podrían haber ampliado el resultado. Y se hizo un partido de ida y vuelta. Podría haber sido cualquiera el resultado ya en la segunda parte. Podría haber sido un empate, podría haber sido como fue un 2-1, un 3-1 e inclusive virar. El fútbol tiene eso. Lo cierto que, para concluir, es que hubo un tiempo que no jugamos bien y ahí, bueno, la responsabilidad por supuesto es mía, ¿no? Más que de los jugadores, más allá de la imprecisión que pudimos tener, ¿no? En el primer tiempo.
Luiz Uberdia, treinador do Fluminense, com essa derrota permanece com 20 pontos, mas segue no G4. Já o Flamengo já pintou lá. Palmeiras líder, Flamengo em segundo e o Flamengo tem um jogo a menos, né? Novidade, 6 pontos de diferença. A gente vai ver a classificação mais para frente e o Flamengo com um jogo a menos. E é isso, o Campeonato Brasileiro ele começa meio atabalhoado, estabanado no meio dos estaduais. Técnicos que geralmente são demitidos antes do começo do Campeonato Brasileiro foram sendo demitidos nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, né? Aquela mudança de um ano para outro, quase que um ano que colou no outro, né? O 25 no 26, com esse novo calendário da CBF, para mim esdrúxulo, nem tanto pelo começo do Brasileiro no começo do ano, mas sim pelos estaduais estarem ali no começo do ano. Seria muito mais fácil colocar os estaduais para o final do ano e estaria tudo resolvido. Então, ele começa todo atropelado, o Flamengo mandando o técnico embora de uma forma meio bizarra, né? O Felipe Luiz, campeão de Libertadores, Campeonato Brasileiro, e é mandado embora porque, na verdade, o presidente não gostava dele. Mas acontece, vira, vai, vem. E quem são os dois primeiros? Palmeiras e Fluminense. Essa é a nova... Palmeiras e Flamengo. Essa é a nova realidade do futebol brasileiro. O Fluminense tem também 20 pontos. Depois a gente vai ver. O Fluminense vai ser a terceira força desse campeonato. Mas vamos dar uma olhadinha nas estatísticas desse clássico no Maracanã. O Fluminense mandante, posse de bola, mais do Fluminense, 60-40% para o tricolor. Finalização. Aliás, deixa eu chamar a atenção, antes de você falar dos outros números, porque o Savarino fala assim no final do jogo, que o Fluminense sem a bola não sabe bem o que fazer mesmo. É o fraco desse time. E no segundo tempo o Fluminense recuperou a bola. E aí foi quando surgiram os números que você vai dizer aí, as finalizações e tal. Acabou ficando com mais finalizações, 19 mais 6 certas no gol. O Flamengo teve menos, 17, mas conseguiu acertar 9 no alvo. Grandes chances do Flamengo, 4 grandes chances. Nós temos uma do Fluminense que foi mais uma chance de gol, mas foi uma jogada gerada também por uma falha do Alexandro. Eu acho que o cabeceio do Castilho, por exemplo, é uma grandíssima chance do Fluminense, né? 8 escanteios para o Flu, isso aí é uma presença principalmente no segundo tempo, né? Trocou mais passe porque teve mais posse. O jogo aí, no total, foram 26 faltas, Fluminense um pouquinho mais faltoso e teve um cartão vermelho para o Carrascal do Flamengo. Tá aí. E o Flamengo do Leonardo Jardim, já podemos dizer, esse é o Flamengo do Jardim? Eu acho que o Jardim vai estar orgulhoso do Flamengo do primeiro tempo e mais preocupado com o Flamengo do segundo tempo. O Leonardo Jardim, ele é todo técnico gosta de intensidade, o trabalho dele é bem em cima disso, né? Vamos ouvir o Léo Pereira? Vamos lá. A gente já volta. Já tinha saído do gol e a gente tentou de alguma forma ali, não sofreu gol, mas infelizmente, como eu falei ali agora, tem uma equipe do outro lado, uma equipe muito qualificada que treina para vencer também. E graças ao Pedro, aos outros jogadores, a gente estava com uma vantagem de 2-0, mas o que importa são os 3 pontos. Ô Léo, esse era um clássico que já começou quente pela polêmica da mudança de data do jogo, né? E uma polêmica que foi para além de Flamengo e Fluminense e tomou conta aí do noticiário nos últimos dias. Mas dentro de campo a gente viu talvez um Klaus que marca muitas faltas, mas que hoje deixou o jogo correr, talvez com interpretações diferentes para lances parecidos. Como é que vocês viram isso dentro do jogo? E no fim acho que o clima acabou ficando quente ali, o Carrascal acabou expulso. Bom, primeiramente a gente sabe que Fla-Flu é sempre disputado, é sempre muito intenso, são jogos em que são decididos nos detalhes e penalidades, como eu falei ali agora, como foi o Carioca, né? E a gente sabe de todo o questionamento e polêmica que deu durante a semana sobre a mudança do jogo. A gente veio de um jogo de Libertadores em que o nosso voo teve um atraso considerável, então a gente tinha um tempo mínimo de descanso. E a gente agradece até o Fluminense por ter aceitado esse pedido. Eu acho que antes de qualquer coisa sobre os clubes, eu acho que vem o ser humano, vem a recuperação do atleta e com certeza eles foram solícitos nessa questão. Então a gente agradece, né? Eu acho que já teve esse agradecimento nos bastidores, mas foi bom que eles entenderam esse descanso que nossa equipe também precisava, que eles dão um dia a mais também e com certeza se tiver que partir do nosso lado vai ter também. Bom, qual que era a outra pergunta? Arbitragem. Bom, é interpretativo, é difícil
falar ali na hora do jogo. Eu achei que tiveram outros lances em que ele teve uma atitude diferente. Teve um lance do Paquetá que o Martinelli, se eu não me engano, dá um carrinho e ele não dá nem cartão. Não sei se pelo tempo de jogo e pelo placar ele não adverte o jogador do Fluminense. Então a gente tenta confiar no árbitro e tenta ajudar ele, mas ele também precisa manter um critério, de certa forma. Teve um lance também durante a partida que a bola pega na mão do atacante deles, o Castilho, e o Bandeira fala que não pega, sendo que ele está de frente para o lance, e o árbitro que está nas costas do lance marca. Então, tipo, eu acho que é muita coisa que dá para eles mesmos se ajudar dentro de campo, e essa questão de interpretação eu acho que tem que ser para os dois lados. É claro que se ele teve um tipo de interpretação que era para cartão vermelho, então ele deveria ter expulsado o jogador da equipe do Fluminense, Martinelli, que teve uma entrada também forte no lance. Eu, sinceramente, não achei que era para expulsão esse lance do Carrascal. Eu acho que não teve uma intensidade muito alta no lance, mas se ele expulsou o Carrascal, ele deveria ter expulsado o jogador da equipe do Fluminense, ter mantido o critério, pelo menos. Como é que vocês vivem? É o filtro da parcialidade, né? Claro. Nunca vai citar lances que beneficiaram o Flamengo, que eram duvidosos de interpretação, mas a interpretação foi pró-Flamengo, que isso existe. Léo Pereira, uma chance de Copa do Mundo para o zagueiro do Flamengo? Tem chance de Copa do Mundo. Jogou os últimos amistosos, tem jogado bem, tem sido melhor do que o Léo Ortiz, que para mim é melhor jogador do que o Léo Pereira, mas nessa temporada o Léo Pereira tem sido melhor do que o Léo Ortiz. Está na frente. E curiosamente o Danilo, que está bem atrás dos dois lá no Flamengo, está bem na frente dos dois na cotação do Ancelotti. Sobre a pergunta de arbitragem é totalmente descabida. O árbitro não teve participação no andamento do jogo. E nesse lance que ele reclama do Martinelli no Paquetá, foi uma entrada. Ele falou que não teve amarelo? Teve amarelo. Teve amarelo para o Martinelli, que está fora do próximo jogo. Exato. E assim, o próprio Léo Pereira dá a resposta à polêmica. Quem sabe o tempo de jogo. O tempo de jogo importa. Não adianta achar que toda falta é igual e tem que ser tratada da mesma forma em qualquer momento do jogo ou em qualquer circunstância. Não, por isso que o juiz está lá, para arbitrar, para levar a partida. O lance do Martinelli era um lance para amarelo. O lance do Carrascal no final do jogo poderia ter sido para amarelo. Poderia ter sido para amarelo. Mas final do jogo, o jogador não vai na bola e dá uma tesoura para parar um contra-ataque do time que está pressionando. Então, é aceitável o vermelho. É aceitável o vermelho. Se fosse amarelo, também estava tudo certo. Assim, não dá para falar que a arbitragem do Klaus teve qualquer importância nesse resultado de Flamengo 2, Fluminense 1. E se o Fluminense tivesse empatado, também não teria. Clássico quente no Rio de Janeiro, mas com bom futebol.